E aí pessoal, aqui é o Paulo Mancha, comentarista dos canais ESPN, e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje estaremos repassando tudo o que aconteceu na semana 7 da NFL, a semana 7 do Fantasy, da Bye-Apocalipse, a folga apocalíptica. Tivemos folga de diversos times relevantes e se você sobreviveu, olha, meus parabéns. Por incrível que pareça, essa quase foi minha melhor semana no ano. Tava pra ganhar 8 partidas de 10, 8 ligas de 10, sem contar as best ball. E acabou que ontem aquele jogo dos Colts e dos 49ers me quebrou. No finzinho, teve jogo que eu perdi por 0.2 pontos. Por causa daquele sec no final do jogo pro Jimmy Garoppolo. Mas tudo bem, vida que segue, vamos tocando aqui. Além de falar, claro, desse review da rodada 7, temos também streaming de quarterbacks, de defesas e os waivers, os melhores waivers disponíveis para você já tentar melhorar seu time. Vou dizer de novo, essa semana não tá muito legal de waiver. Assim, boa... pra você que tá começando ouvindo agora, já dou uma desanimada, mas sempre tem opções. E você tem que sempre ficar de olho, porque principalmente em questão da semana passada, muita gente de última hora dropou jogadores daqui a pouco interessantes, e jogadores que até nessa rodada podem ter ido bem, e alguém tava meio que... Olha, eu não duvido de nenhuma liga que alguém tenha dropado, por exemplo, Khalil Herbert, com a volta do Damian Williams, medo de ele não jogar, daqui a pouco contra uma defesa boa, contra o jogo corrido, e o cara foi lá, jogou bem e mostrou que pode ser sim o número 1 do time na ausência do David Montgomery. Mas antes de falar dos jogos, vamos passar aqui as notícias, começando por notícias aqui de transações. Tivemos uma transação nessa segunda-feira. O quarterback Joe Flacco foi trocado para o New York Jets, exatamente, o quarterback que estava como backup dos Eagles, o terceiro quarterback do elenco. Ele vai para Nova York em função da lesão do Zach Wilson, que deve perder de 2 a 4 semanas, por uma escolha de sexta rodada, que pode se tornar uma escolha de quinta rodada, caso ele feche aí alguns detalhes. Não sei ao certo o que são esses detalhes, mas notícia de última hora agora saiu no finalzinho da tarde. Em relação a notícias de lesões, eu não vou repassar todas as notícias do domingo, tá? Vou repassar só algumas notícias aqui mais importantes e que já tem uma definição nessa segunda-feira. Não foi uma semana lá cheia de lesões, mas tivemos alguns jogadores fora. Um deles, Miles Sanders, com problema no tornozelo. Ele saiu durante o jogo. Se fala em algo parecido com o que o Saquon Barkley teve. Então, perder aí de 2 a 4 semanas. Na saída dele, de olho em Boston Scott, de olho em Kenneth Gainwell. Quem sabe o calor tem uma boa oportunidade nessa semana 8, quando o time joga contra os Lions. O Josh Jacobs, no mesmo jogo, saiu com um problema agora fazer podcast em português lendo em inglês é complicado, mas é um problema ali no abdômen, no peito, enfim, exatamente na região, provavelmente é o abdômen. Saiu durante o jogo. Kenyan Drake teve mais oportunidades. A gente não sabe agora como é que vai ser nessa semana, se ele estará de volta na semana 9, porque o time tem folga na semana 8 do Las Vegas Raiders. Então pode ser que na semana 9, se ele não estiver liberado ainda, deve aí... Kenyan Drake, eu acredito que seja um cara que vá ganhar mais snaps. A gente viu o Peyton Barber ganhando muitos snaps e sendo um cara relevante sem o Josh Jacobs, mas era John Gruden, né? Eu acho que sem o John Gruden pode mudar um pouquinho a situação aí lá no backfield dos Raiders. Zach Wilson, como eu falei, acabou perdendo aí, deve perder em torno de 2 a 4 semanas com uma lesão no joelho, e aí deve estar fora com o time já indo atrás do Joe Flacco. Eu acho que o pessoal tá um pouquinho receoso com a situação. DJ Shark confirmado fora da temporada, o wide receiver do Jacksonville Jaguars com problema no tornozelo, foi para Injured Reserve e
já foi declarado que ele não volta em 2021. Pena. DJ Shark tem 25 anos apenas, né? E jogou apenas 4 jogos na temporada. De repente, na próxima temporada, se não me engano, era ano também de contrato para ele. Ele deve ser free agent, se eu não estou enganado, no ano que vem. Então, quem sabe pinte até numa outra equipe. Até vou dar uma olhada aqui, DJ Shark, Sport Track. Esse contrato dele, tenho quase certeza que esse é o último ano dele de contrato de calouro. Vamos, internet. Isso aí. Drafted free agent no ano que vem. Então que de repente não esteja mais lá em Jacksonville. O que não seria tão ruim pra ele, né? Nick Chubb com problema na panturrilha. Retornou aos treinamentos na segunda-feira. Então quem sabe na semana 8 ele já esteja de volta. E acabou a experiência de Ernest Johnson. Pra quem conseguiu pegar ele. Quem conseguiu jogar pode ter terminado as chances que você tinha com ele, a não ser que Nick Chubb volte a se machucar. Eu não sei quanto tempo ainda o Kareem Hunt fica fora. O wide receiver calouro, Dyami Brown, do Washington Football Team, ele foi fazer exames hoje por causa do seu problema no joelho. Ele que jogou contra jogaria contra os Broncos na semana 8, pode ser que fique fora dessa partida. A princípio ele deve perder um jogo apenas. Só que na semana 9 tem semana de bye, então retornaria apenas na semana 10 contra os Buccaneers. Matt Nagy, o head coach do Chicago Bears, testou positivo para a Covid-19. Ele é vacinado e agora precisa então mostrar 2 testes negativos em sequência para poder estar disponível para a semana 8, estar disponível ali na sideline do Chicago Bears, que assim, eu acho que a batata dele assou. Eu acho que ele não escapa dessa temporada. Tyrod Taylor, o quarterback do Houston Texans, que ficou de fora com um hamstring, ele está considerado dia a dia neste momento. Então ele participou dos treinamentos, deve participar dos treinamentos nessa quarta-feira. E quem sabe aí podemos não ver mais Davis Mills no comando da equipe. Baker Mayfield, que tem um problema no ombro, não participou dos treinamentos na segunda-feira. Não é uma notícia muito boa, mas ainda tem a semana toda. Caso Baker Mayfield não esteja disponível, a gente pode tentar aí com o Case Keenum no jogo contra os Steelers. É um jogo aí pegadíssimo. Odell Beckham Jr. não deve ir à cirurgia nessa temporada em função do seu problema no ombro. Ainda não se sabe se ele estará disponível nessa próxima semana ou não. A tendência é que sim, que esteja disponível e que ele só faça cirurgia depois da temporada. Porém, é sempre um problema o jogador jogar machucado, ainda mais ele que é trombado o tempo inteiro, cai no chão. Ele caiu no chão num lance também, já saiu de campo mal. É difícil jogar assim, o cara não tem aquela confiança. É difícil de confiar num cara desses, colocar no teu elenco e ele acabar se machucando durante a partida e sair por precaução ou porque piorou a lesão. Michael Gallup, wide receiver do Dallas Cowboys, com problema no tornozelo, deve retornar da Injured Reserve. Então não se sabe ainda se ele vai estar disponível na semana 8, mas ele deve começar a voltar aos treinamentos nesta semana. Will Fuller, com problema no dedo, não deve jogar na semana 8. Isso quem disse foi o Brian Flores, o head coach da equipe. Então na semana 8 o time joga contra os Bills. Então ele está elegível para voltar, mas não deve ainda voltar a atuar pelo Miami Dolphins. Malcolm Brown, também do Miami Dolphins, deve ir à Injured Reserve com problema no quadríceps. Então, mais aí, folga de repente para Myles Gaskin, uma tentativa no Salvon Ahmed. Só se tu tem assim, sangue de barata mesmo para colocar uns caras desses aí. E o Tre'Quan Smith deve voltar, foi ativado da Injured Reserve e vai jogar nesta noite contra o Seahawks. Mais uma arma aí pro James Winston nessa partida. Então até na semana passada, no preview da rodada, eu tinha até comentado sobre o Marcus Callaway. E agora a gente tem mais o Tre'Quan Smith disponível. Então são 2 armas aí pro quarterback e, claro, mais aí o Alvin Kamara. Antes de começarmos a falar do review da rodada 7... gostaria de lembrar você, siga-nos no Instagram, @fantasyfutebolista, no Twitter, @futebolista. Estamos também no Facebook, repostando tudo que vai de conteúdo visual lá pro Instagram. E também não deixe de assinar este podcast. Assine o podcast, mande para seus amigos. Disponível no Deezer, no Apple Podcasts, no Spotify, no Google Podcasts, em diversas plataformas. Então siga, deixe suas estrelinhas, seus comentários. Manda o que você acha lá no direct, se tá bom, se não tá bom. O que você gostaria de ver, o que você não gosta de ouvir. Enfim, disponível, sempre aberto aí para
tudo que vocês trouxerem é sempre, a gente consegue, se é possível a gente traz, se não é possível a gente explica. Por que que não será possível? Vamos falar então do que tudo que ocorreu nessa rodada 7 do Fantasy. Review da rodada. Começando então pelo jogo da quinta-feira à noite, o Thursday Night Football entre Denver Broncos e Cleveland Browns. Vitória dos Browns, mesmo sem Baker Mayfield, 17-14. Do lado dos Browns, tivemos Case Keenum de quarterback. Teve um início bem promissor, né? Depois deu uma acalmada no segundo tempo. Mas o destaque foi o D'Ernest Johnson, 22 carregadas, 146 jardas, um touchdown, mais 2 recepções para 22 jardas. Colocaram aí o running back do Cleveland como um dos melhores running backs na semana e que estava disponível. Quem pagou os últimos waivers levou uma boa partida para casa. No jogo aéreo não tivemos destaque, né? Jarvis Landry 5 de 8, Odell 2 de 6, ambos irrelevantes nesta semana 7 do Fantasy. E também a gente não teve show do Njoku mais uma vez, né? Até o Austin Hooper apareceu um pouquinho mais, mas também sem muita relevância. Do lado dos Broncos, tivemos Teddy Bridgewater comandando as ações. Ele era a dúvida para a partida. Acabou tendo uma partida bem mais ou menos também, assim como o Case Keenum. Tivemos destaque para o Javonte Williams, 4 carregadas para 20 jardas, mas o que lhe deu mesmo pontinhos foram 7 recepções, 6 recepções em 7 targets, 32 jardas, um touchdown para ele. Pontuação aí quase de running back, 1 da semana. E o Melvin Gordon também não foi mal, né? O touchdown ajudou, 10.2 pontos em half PPR. No jogo aéreo, tivemos maior destaque por Courtland Sutton, 5 de 5, 68 jardas, mas apenas uma pontuação de wide receiver 3, nada demais. E dessa vez, Tim Patrick saiu sem o touchdown, e sem o touchdown ele acabou não pontuando bem. Isso que se tinha uma expectativa. O próprio Noah Fant não foi um cara que foi bem nessa semana, se tinha expectativa pela boa linha defensiva dos Browns, mas o jogo aéreo simplesmente não funcionou para Denver. Denver, assim, tá tentando com o Teddy Bridgewater. Acho que foi um erro ter trazido o quarterback, tendo o Drew Lock lá. Cara, se é pra fazer uma campanha dessas, mantenha o Drew Lock então, né? Porque o Bridgewater não é um cara que vai levar o time aí lá tão longe assim, pelo menos não se espera tanto assim, né? Quem sabe os Broncos são um dos candidatos aí à troca por Deshaun Watson. Não sei até que ponto que isso poderia ser verdade aí por parte de Denver e quem também eles teriam para trocar pelo quarterback de Houston. Passando para os jogos do domingo, tivemos um jogão, né? Por parte dos Bengals, não por parte de Baltimore. Mas eu já tinha até, inclusive foi meu destaque no Fique de Olho. Acabou sendo o jogo do Joe Burrow, né? 41-17 para os Bengals sobre os Ravens. Dominou, um dos melhores quarterbacks na semana, Joe Burrow. 416 jardas para o jogador, 3 touchdowns, uma interceptação, mas nem atrapalhou a pontuação dele. No jogo corrido tivemos Samad Pirine fazendo um touchdown, correndo 11 vezes com a bola, 52 jardas para ele, mais 23 aéreas, o colocando aí como um bom wide receiver na semana. Não pontuação running back da semana, não uma pontuação assim de running back 1, mas uma pontuação bem interessante em função dos demais jogadores. Joe Mixon acabou tendo touchdown, mas foi parado pela defesa, né? 12 carregadas, 59 jardas apenas. O destaque mesmo vai pro Ja'Marr Chase, né? 8 de 10, 201 jardas, um touchdown, teve um fumble, mas não atrapalhou ele de ser um dos melhores wide receivers dessa semana. T. Higgins também não foi mal, teve 15 targets pro T. Higgins, mas ele acabou agarrando menos na metade, apenas 7 para 62 jardas, pontuação de wide receiver 3. Outro destaque foi o CJ Uzomah, 3 recepções, 91 jardas e 2 touchdowns mais uma vez para o Uzomah. Ele começa a ser um cara que pode ser relevante no Fantasy. É um cara que fica ali e tal, ele pode ter uma semana que te ajude a ganhar, e aí a gente começa, vamos abrir o olho com esse cara pode ser um nome interessante, ainda mais em uma semana como essa, uma semana com tantos times de folga. Quem apostou? Eu só vi CJ Uzomah em bancos por aí. Se você escalou ele, me manda o print do teu time lá no direct. Do lado de Baltimore, tivemos um Lamar Jackson que até teve uma pontuação de quarterback 1 na semana, não teve uma pontuação ruim. A gente sempre espera muito dele, né? O Devonta Freeman, como esperado, foi o cara que teve mais ações, mas, cara, mas, na verdade, o touchdown ajudou ele, né? 11.4 pontos em half PPR, mas 4 carregadas apenas para ele, 3 recepções, ok. Tyson Williams teve 2 carregadas em mais 2 recepções. Le'Veon Bell teve 5 carregadas e 1 recepção. Então, assim, cara,
fuja desse backfield. Mesmo com o Latavius Murray, eu acho bem complicado. O Murray vai ter um jogo como o Devonta Freeman teve, sem talvez mais toques na bola, mas é complicado. Eu fugiria o máximo possível. No jogo aéreo, tivemos Marquise Brown com 14 targets. De repente foi o jogo com mais targets na carreira dele. Eu não lembro dele ter recebido tantos targets assim. Ele teve 2 jogos nessa temporada com 10, que foi uma marca boa. No ano passado, um jogo apenas com 10, os outros a menos disso. Em 2019 ele teve um jogo com 13, então realmente foi o jogo com mais targets. Agarrou apenas 5 dessas 14 bolas para 80 jardas, um touchdown, e deu uma pontuação de wide receiver 1 pelo touchdown, né? E pelas 80 jardas. Só que quem também teve 80 jardas foi o Bateman, 3 de 6 para 80 jardas. Assim, se não foi uma pontuação excelente, ele foi digno, no mínimo, né? Ele teve uma pontuação digna e passa a ser um cara a se observar, principalmente porque ele tem tirado aí bolas do Mark Andrews. Mark Andrews teve uma sequência boa, 3 recepções, 48 jardas para ele em 7 targets, mas o fumble atrapalhou um pouquinho a situação do tight end. No outro jogo tivemos a vitória do Green Bay Packers 24-10 sobre o Washington Football Team. Aaron Rodgers teve uma ótima partida, 24.66 pontos para ele, pontuação de wide receiver de quarterback 1. Tyler Hennick também teve pontuação de quarterback 1 com 19.22, mas aí 5 pontos de diferença. Quem escalou o Aaron Rodgers se deu bem. O jogo corrido praticamente foi terrível do lado dos Packers, isso que a gente tinha uma esperança, né? O confronto era favorável. Aaron Jones com 6 carregadas, 19 jardas, 5 de 5 para 20 jardas, 6.4 pontos em half PPR. A.J. Dillon negativou e me ajudou naquela liga que eu perdi pelo sec no final, mas eu também tinha escalado A.J. Dillon, fez menos 2.7 nessa partida. Agora o jogo aéreo entrou, né? Davante Adams fez uma boa partida, Allen Lazard saiu com touchdown mais uma vez, Robert Tonyan também foi bem, 63 jardas para ele, um touchdown. Então o jogo aéreo entrou contra o Washington. O jogo terrestre acabou ficando para trás. Do lado de Washington, como já falei, Tyler Hennick acabou tendo destaque, sendo um dos quarterbacks 1 da semana. Jogo corrido também não andou. Antonio Gibson teve 14 carregadas. Então, o jogo corrido nesse jogo esquece. Jamie DeMarcus que teve mais pontuação que ele pela sua participação no jogo aéreo, em ligas standard nem tanto, né? Agora o destaque mesmo vai para Terry McLaurin. 7 de 12, 122 jardas, um touchdown. É um destaque. Eu sou muito fã do Terry McLaurin. É um dos meus jogadores preferidos no Fantasy, apesar de ele ter altos e baixos na temporada. Ele é atualmente o 10º em PPR e o 10º em Standard. Então, apesar dos jogos abaixo que ele pode ter te prejudicado, nesses jogos que ele passa dos 20 pontos, ele te ajuda pra caramba. Não tivemos nenhum outro destaque, a não ser o Ricky Seals-Jones, dá pra se dizer que foi um destaque no tight end 1, 6 de 7, 51 jardas pro Ricky Seals-Jones. Seguindo aqui, tivemos a vitória do Atlanta Falcons, 30-28 sobre o Miami Dolphins, mas quem foi destaque foi o quarterback Tua Tagovailoa. 32 passes completados de 40 tentados, 291 jardas, 4 touchdowns. Teve 2 interceptações, mas mais 4 carregadas para 29 jardas. Foi um dos destaques da semana com 28.54 pontos nessa semana. O Myles Gaskin teve uma boa semana, 15 carregadas, 67 jardas, 4 recepções para 10 jardas e um touchdown para ele. Pontuação de running back 1. É um cara de altos e baixos, né? Agora sem Malcolm Brown. Quem sabe ele tem uma pontuação um pouquinho melhor, mais coesa pelo menos. Ou o Salvon Ahmed vai acabar tendo um pouquinho mais de volume. No jogo aéreo tivemos Jalen Waddle destaque novamente pelos wide receivers. 11.8 pontos para ele, pontuação de wide receiver 2, 7 de 8, 83 jardas. E o Mike Gesicki teve outra partida boa, 7 de 8 recepções, 85 jardas, um touchdown. Um dos bons tight ends nessa semana. Do lado de Atlanta tivemos também um outro bom tight end, né? O Kyle Pitts também com 7 recepções em 8, mas o dobro de jardas do Mike Gesicki foram 163 jardas para o calouro, 19.8 pontos em half PPR. O Matt Ryan não teve uma pontuação lá tão boa. Para quem fez streaming, liga de 12, ok, né, 17.44 pontos, mas eu esperava um pouco mais, né? Eu inclusive apostei nele. Em algumas ligas eu tinha o Carson Wentz, acabei pegando o Matt Ryan. Não que o Carson Wentz tenha ido lá muito bem também, mas teve um pontinho a mais que o Matt Ryan. O jogo corrido não entrou. O Cordarrelle Patterson, se ele é considerado um running back na sua equipe, não teve pontuação nessa semana de running back 1, apesar de ter uma boa
possibilidade. O Mike Davis também foi mal, né? 4 carregadas para 10 jardas apenas. O destaque no jogo aéreo foi, além do Kyle Pitts, foi o Russell Gage, bem-vindo à NFL. 4 de 6, 67 jardas, 1 touchdown para ele, pontuação ali na beira, 12º melhor na semana em half PPR. Calvin Ridley, dá para se dizer abaixo de novo, né? 4 recepções em 10 tentativas, em 10 targets, mas o touchdown acabou salvando um pouquinho a pontuação dele, pelo menos não foi um completo bust. Passando para outro jogo, tivemos a vitória, mais uma vez uma vitória do New England Patriots sobre o New York Jets, 54-13 para os Jets. Para os Patriots. Mac Jones teve uma partida boa, inclusive para o Fantasy, passou das 300 jardas, 2 touchdowns, 22.18, bons números para o Mac Jones nessa partida. Bons números também para o Damian Harris, né? 24.3 pontos para o running back, sensacional, passou das 100 jardas nessa partida. O Brandon Bolden apareceu também com 6 recepções para 79 jardas e um touchdown. Ele que, cara, é incrível. O Brandon Bolden, ele tem partidas que parece que ele vai valer alguma coisa, daí ele não faz nada. E aí na partida seguinte, tudo levava a crer que o Stevenson teria mais oportunidades. Acabou ficando de fora e o Brandon Bolden foi bem. Eu, inclusive, dropei o Brandon Bolden numa liga, porque eu botei ele na semana passada e ele não ajudou em nada no meu time. E aí essa semana vai lá e faz isso. Até o J.J. Taylor teve pontuação, mas muito em função dos 2 touchdowns. 2 touchdowns do J.J. Taylor, 15.10 pontos. Então temos aqui nessa partida 3 running backs, 1 nesse jogo. Quando é que isso aconteceu? Eu não lembro. Kendrick Bourne foi o destaque no jogo aéreo pelo lado dos Patriots, né, dos 13.8 pontos em half PPR. Nelson Aguilar agarrou um touchdown do Bourne. E imagina, o Mac Jones fez uma pontuação boa mesmo com esses caras. O líder em targets continua sendo o Jacoby Myers, mas ele continua sem entrar na end zone. E aí sempre falta um pouquinho. Quem entrou na end zone foi o Hunter Henry, 2 de 4, 23 jardas, um touchdownzinho também aí pro Henry. Jono Smith teve uma participação melhor que semana passada, mas apenas 2 recepções. O bom foi as 52 jardas, né? Ele acabou sendo relevante por isso. Mas não no Fantasy, né? Eu digo na partida. Do lado dos Jets, tivemos a lesão, né, do Zach Wilson. Entrou o nosso querido... Como é que é o primeiro nome do cara aqui? Mike White. Nome de ator de Hollywood, mas não de quarterback. Acabou com 10 pontinhos, não foi tão mal assim, 2 interceptações para ele, 200 jardas. Michael Carter teve uma pontuação ok, 11.4 pontos. Ty Johnson, 10.10. 2 caras aí que pelo menos não comprometeram se você escalou. Corey Davis também não foi mal com aquele touchdown que ele recebeu. 12.7 pontos para ele, pontuação de wide receiver 2. Elijah Moore fez touchdown também, mas não foi relevante. E muita gente queria saber do Jamison Crowder, tá aí. 4 de 6, 34 jardas apenas pro wide receiver. Tight ends não tivemos nenhum destaque, tivemos uma recepção do Ryan Griffin, mas nada que nem precisaria ter comentado aqui, inclusive. Tivemos a vitória dos Giants, 25-3 sobre o Carolina Panthers. Daniel Jones não teve lá uma pontuação tão boa, mas não foi tão mal como já tinha ido na semana passada, né? Foi na semana passada que ele bugou lá, ele quebrou, isso aí. Foram 2 fumbles, 1 perdido, mais 3 interceptações. Nessa semana recuperou um pouquinho, né, o ritmo. Devontae Booker, apesar de ter uma defesa boa do outro lado, fez seus pontinhos, conseguiu uma pontuação aí no mínimo interessante, running back 2. Dante Pérez, 5 de 5, 39 jardas, mais um passe completado para 16 pro Daniel Jones, né? Daniel Jones teve 16 jardas de recepção e foi uma bela recepção. Um touchdownzinho pro Pérez, que ele garantiu uma pontuação de wide receiver 2. Evan Ingram até teve uma pontuação, né? 6 de 8, 44 jardas, mas nada relevante. O Kyle Rudolph quase teve um touchdown na partida, mas saiu sem o touchdown. Do lado dos Panthers, desastre pro Sam Darnold, chegou a entrar o PJ Walker durante a partida. Chuba Hubbard é o Chuba Hubbard, ele não é o Christian McCaffrey. O time precisa do Christian McCaffrey para ter uma sobrevida nessa temporada ainda. Começou tão bem, né? E parece que tá tudo dando errado agora. DJ Moore, 10.3 pontos, 6 de 10, 73 jardas. Continua sendo interessante. O Robbie Anderson mais uma vez mal, né? 3 de 9, 14 jardas para ele, dessa vez sem touchdown. Aí é um bust, né? Da temporada, inclusive, dá para se dizer. Passando por um jogo que chamou a atenção de muita gente mesmo. Tennessee Titans 27-3 sobre o Kansas City Chiefs.
desastre do Patrick Mahomes, não conseguiu atuar, teve fumble, teve interceptação. Darrell Williams acabou não tendo uma partida boa pela situação do jogo, né? O time teve que passar a bola. Tyreek Hill não chegou aos 10 pontos em half PPR, apesar de ter 6 recepções para 49 jardas. Travis Kelce acabou tendo uma pontuação de tight end 1 com os seus 10 pontos. 7 de 12, 65 jardas, mas também saiu sem touchdown. O time simplesmente não andou. Chad Henne também entrou durante a partida, né? Para colocar o Patrick Mahomes para descansar, porque não tinha mais o que fazer. Ryan Tannehill acabou tendo uma participação boa, né? Pontuação de quarterback 1, 20.4 pontos para ele, quase batendo nas 300 jardas. Destaque para os passes completados, foram 21 em 27 tentados. Derrick Henry não teve aquela semana espetacular, mas teve aí um passe completo de 5 jardas, ele até passou a bola. Não teve uma semana especial, mas ele passou a bola. 15.4, pontuação de running back 1, é aquilo que se espera. Teve um touchdown, teve 29 carregadas para 86 jardas, até que a defesa dos Chiefs aguentou, mas não aguentou o jogo aéreo, né? O A.J. Brown deitou e rolou. 8 de 9, 133 jardas, um touchdown, um dos melhores wide receivers na semana, com seus 23.3 pontos em half PPR. O Julio Jones até esteve ativo, mas não teve tanta participação assim na partida. E o tight end Michael Pruitt teve 2 recepções para 27 jardas, um touchdown, 9.7 pontinhos em half PPR. Passando para o jogo de Las Vegas, 33-22 sobre os Eagles, sobre o Philadelphia. Jalen Hurts, mais uma vez, uma pontuação boa mesmo em garbage time. Eu não sei até onde vai durar esse garbage time dele aí, porque a batata eu acho que tá assando. O time, assim, eu não acho que passe muito por ele, tá? Eu acho que passa muito mais pela comissão, pelo Roseman. Tem um futuro brilhante no ano que vem, só que o Jalen Hurts precisa fazer um pouco mais. Se ele quer mesmo ter confiança de ter ele como quarterback. Ele comete muitos erros durante a partida. Acabou aí, ele atualmente é o segundo quarterback. É o quarterback número 2 no Fantasy. Não chegou nas 300 jardas, mas teve 2 touchdowns. Teve 61 jardas corridas. Então, uma conversão de 2 pontos, acabou tendo uma pontuação boa. O Derek Carr também passou dos 20 pontos, então também não foi mal para quem apostou nele. Passou das 300 jardas e foi muito bem, muito bem. 31 passes completos na partida de 34, ele errou 3 passes o jogo inteiro. O Las Vegas tirou o pé no final do jogo, mas já tinha garantido a vitória, né? Do lado falando do jogo corrido, né? Do lado dos Eagles, tivemos a lesão do Miles Sanders, aí tivemos a disputa entre Kenneth Gainwell e Boston Scott, ambos tiveram uma pontuação mais ou menos, o Gainwell teve pontuação de running back 2 por ter tido o touchdown, ainda quando o Miles Sanders estava em campo, né? O Kenneth Gainwell recebeu uma bola, teve 4 recepções de 8 bolas na sua direção, e é um nome aí a ser observado aqui pra frente. Não sei se a equipe vai dar tanta chance assim como deu nesse jogo pro Boston Scott, porque o Kenneth Gainwell teve um fumble, depois disso ele acabou sendo um pouquinho deixado de lado, a equipe optou por um cara de mais confiança. No lado do jogo aéreo, né, do time, tivemos um Dallas Goedert com 3 de 5 para 70 jardas, uma conversão de 2 pontos, pontuação de tight end 1 na semana. Agora os wide receivers não, né? Devonta Smith 5 de 9, 61 jardas. Jalen Reagor até teve um touchdown, mas teve um fumble, então a pontuação bem abaixo daquilo que se espera desses caras, né? E o Quez Watkins, na minha opinião, mais uma vez, mal utilizado. Do lado dos Raiders, jogo corrido, teve destaque pro Kenyan Drake. O Josh Jacobs também vinha tendo destaque, vinha jogando bem, só que acabou saindo da partida com aquela lesão no abdômen. Kenyan Drake terminou com um touchdown, 69 jardas, 14 carregadas para ele, foi bem quando acionado. Pontuação de running back 1. A do Josh Jacobs foi muito próxima disso, muito próxima. Bryan Edwards foi o melhor recebedor, no caso, wide receiver da partida. 3 de 4, 43 jardas e um belo touchdown. Ele tomou uma pancada do me fugiu o nome. Do linebacker, o único linebacker mais ou menos dos Eagles. 11.8 pontos para ele, pontuação na beirada de wide receiver 2. Hunter Renfrow teve 7 recepções, mas acabou não sendo relevante. E o Ruggs também não acabou tendo uma pontuação boa. Dá quase para se dizer um bust nessa partida. Até dá, o problema é que ele estava sendo marcado, o Ruggs estava sendo marcado pelo Darius Slay, e aí o bicho pega. O destaque mesmo foi pro Foster Moreau, ele substituiu o Darren Waller, teve 6 de 6 recepções para 60 jardas mais um touchdown, 15 pontinhos pro tight end, destaque aí no National Tight Ends Day. Passando para outro jogo, tivemos um jogo
por muito tempo pareceu complicado para os Rams. Rams venceram o Detroit Lions 28-19. Destaque para o Matthew Stafford, 27,16 pontos para ele, muito bem. Destaque negativo por Darrell Henderson, que não conseguiu chegar a 8 pontinhos em half PPR. Mesmo assim, com o jogo, claro, o time lançou bastante a bola, mas podia ter utilizado um pouquinho mais o jogo corrido também. Na verdade, utilizado um pouco mais não, né? Utilizado melhor, dá pra se dizer assim. Podia ter dado mais resultado, porque foram 15 carregadas pro Henderson, mais 3 recepções, e mesmo assim ele não foi relevante. O jogo aéreo aí sim, né? Cooper Kupp, 10 de 13, 156 jardas, 2 touchdowns. É um absurdo o que o Cooper Kupp tá fazendo. É um absurdo, simplesmente um absurdo a temporada dele. Van Jefferson foi o segundo melhor wide receiver do time e o Robert Woods acabou em terceiro melhor, com 12 pontinhos, 6 de 6, 70 jardas, uma conversão de 2 pontos. Não foi uma pontuação ruim, foi uma pontuação de wide receiver 2, assim como o Van Jefferson, que teve 12.3. Tyler Higbee teve 5 de 8, 46 jardas, mas não teve uma pontuação aí relevante no fantasy. Do lado do Detroit, tivemos um Jared Goff ainda com diversos problemas, mas tivemos DeAndre Swift participativo, foram 13 carregadas, 48 jardas, 8 de 10, 96 jardas e um touchdownzinho aí pro Swift, ele que também era dúvida para a partida. O Jamal Williams acabou tendo 12 carregadas, ele que teve bem menos carregada na semana passada, mas não conseguiu ser relevante. No jogo aéreo tivemos Khalif Raymond com uma carregada para uma jarda, 6 de 8, 115 jardas para o wide receiver, foi bem e vamos abrir o olho. Amon-Ra St. Brown, nenhum target nessa partida. Assim, esse time do Detroit Lions é muito estranho. E o TJ Hawkinson teve 6 de 9, né, 48 jardas, mas também não chegou à pontuação de Tyrann 1 nesta semana 7. Passando a outro jogo, tivemos a vitória aqui do Arizona Cardinals 31-5 sobre o Houston Texans. Kyler Murray, 22.44 pontos, ótima pontuação para ele, não foi um absurdo, mas quarterback quando passa de 20 pontos, a gente aplaude, tá tudo certo, tudo sob controle. James Conner, 10 carregadas, 64 jardas, um touchdown, foi o melhor running back da partida toda. Chase Edmonds até teve uma participação, mas pontuaçãozinha só de running back 3 para ele. No jogo aéreo tivemos DeAndre Hopkins, 7 de 9, 53 jardas, um touchdown. Kirk também teve um touchdown. AJ Green teve uma bola muito longa que ele agarrou. Acabou não tendo uma pontuação tão boa assim, mas se você utiliza ele no flex até não ficou tão chateado com isso. DeAndre Hopkins não... Teve sim pontuação de wide receiver 1 na beirada ali, assim, deve ter sido o 11º na semana. O Kirk não, Kirk pontuação de wide receiver 2, mas também outro que se você utilizou no flex não ficou chateado. E o Zach Ertz, meu tight end, aposta na posição, né? 14 pontos e meio na sua estreia pelo Arizona Cardinals, fez um belo touchdown, 3 de 5, 66 jardas e o touchdown, como já falei. Então foi um dos destaques da semana na posição de tight end. Do lado de Houston, não temos nenhum destaque, né? O grande pontuador da partida do lado do Houston foi o David Johnson, com 7 carregadas, 25 jardas, 5 recepções para 27 jardas. Nada demais, né? Pontuação de running back 3 apenas aí pro jogador, os demais abaixo. Brandon Cooks, um bust, 5 de 7, 21 jardas apenas pro recebedor. Agora tivemos outro jogo, que o jogo teve muito time mal nesse final de semana, né? Tom Brady e companhia fizeram a festa em cima do Chicago Bears. Tom Brady, que atualmente é o quarterback número 1 do Fantasy. Tom Brady. Quem diria, aos 44 anos, o cara é o melhor quarterback no Fantasy da temporada. 24.44 pontos para ele. 211 jardas apenas, mas os 4 touchdowns jogaram a pontuação lá para cima. Leonard Fournette, assim... Não se esperava isso, mas ele vem sendo muito bem utilizado, né? 16 pontinhos em half PPR, pontuação de running back 1, 81 jardas terrestres, mais 9 jardas aéreas, um touchdown terrestre. O Ronald Jones até teve uma participação, né? 10 carregadas, 63 jardas, mas outro fumble. O Ronald Jones não consegue escapar dos fumbles. No jogo aéreo, destaque para os 2 wide receivers. Até me perguntaram antes do jogo, né? Mike Evans ou Chris Godwin? Eu disse, cara, eu vou falar o que? O Chris Godwin é um cara mais de posse de bola e o Mike Evans é um cara que pode sair aí com vários touchdowns na partida. E foi assim que aconteceu, né? Mike Evans 6 de 10, 76 jardas, 3 touchdowns para ele. Chris Godwin 8 de 11, 111 jardas e um touchdown. Ambos saíram com um touchdown. E não tivemos dessa semana um tight end participativo, né? O O.J. Howard não conseguiu render. Mas os 2 wide receivers deram
pro gasto aí. Fizeram 2 wide receivers 1 nessa semana e 2 dos bons, 2 dos caras que foram relevantes e foram diferenciais nessa semana. Do lado dos Bears, tivemos um Justin Fields mais uma vez sucumbindo. Em Fantasy, se você teve a audácia de escalar ele, você fez 1.16. 1.16. Isso em pontuações normais, né? Dependendo da pontuação aí, ele foi muito mal mesmo. O destaque mesmo pro lado dos Bears foi o Khalil Herbert, 18 carregadas, 6 jardas, 5 de 5 recepções e 33 jardas para ele. Pontuação de running back 1. E a princípio se firmou como running back 1 da equipe na ausência do David Montgomery e vai trazer uma pedra no sapato para quando o Montgomery voltar. O Matt Nagy vai ter aí problemas com a escalação, porque o Herbert vem jogando bem. Mesmo num jogo contra uma defesa que vem se destacando contra o jogo corrido, ele foi muito bem. Então, assim, vai falar o que do cara, né? E o jogo aéreo, a gente esperava um pouco mais desse jogo, a gente esperava que fosse necessário. A gente sabe que a secundária dos Bucks não é lá essas coisas, mas não teve destaque. Nem Mooney, nem Robinson mais uma vez abaixo. Eu não sei nem o que falar mais do Allen Robinson para vocês. E no jogo do Sunday Night Football, Sunday Rain Football, Indianapolis Colts 30-18 no San Francisco 49ers. Foi quem soube melhor se utilizar do campo, né, do gramado molhado, da situação complicada. Os 49ers começam a se perguntar muito sobre o Kyle Shanahan, começa a entrar em xeque a situação do Shanahan. Dos Colts, falando primeiro dos Colts, né, Carson Wentz não teve pontuação de quarterback 1, o jogo dificultou. Ele fazer um touchdown terrestre, lançar para mais 2, acabaram ajudando um pouquinho mais a situação. Jonathan Taylor teve uma boa partida, em 18 carregadas, foram 107 jardas. As mesmas 107 jardas do Elijah Mitchell, que se tem um destaque, além do Deebo Samuel, o destaque corrido foi o Elijah Mitchell, teve um primeiro drive sensacional. Ambos terminaram com 18 carregadas, ambos terminaram com 107 jardas, um touchdown para cada um corrido. E só que a diferença aqui acabou sendo o fumble do lado do Jonathan Taylor. Ele teve 3 recepções, mas o fumble acabou tirando pontinhos dele. Então acabou terminando na beirada de running back 1. O Elijah Mitchell foi um pouco mais relevante. Nyheim Hines não foi interessante. Já Michael Hayes, quem apostou, também não se deu bem. Jogo aéreo, Michael Pittman, 4 recepções para ele apenas. Em 4 tentativas, 105 jardas, um touchdown. Um dos bons wide receivers na semana com seus 18 pontos e meio. Deebo Samuel também foi muito bem, 7 de 11, 100 jardas, um touchdown. O fumble acabou atrapalhando um pouquinho, mas também participação aí excelente dele, wide receiver 1. E é um wide receiver 1 para a temporada, na minha opinião. É um cara que, se você ainda de repente quer tentar uma troquinha rápida aí, a gente fala de trocas da quarta, mas eu acho que o Deebo Samuel é uma opção barata. Ele atualmente é o 6º em PPR. Eu não sei se o dono vai querer vender ele, né? Mas vale a tentativa. Não tivemos nenhum outro destaque. Mais uma vez, Brandon Ayuk mal utilizado, na minha opinião. O Brandon Ayuk praticamente virou o retornador da equipe. É só ele na bola e ele não é um bom retornador. Pelo menos ele não estava bem ontem. Ele teve um lance bizarro lá, que quase deu problema. E do lado dos Colts a gente ainda tem que falar do Mo Alie-Cox, 3 de 3, 25 jardas e mais uma semana com touchdown, 10 pontinhos em half PPR. Ele já fez 4 touchdowns na temporada, né? 2 semanas seguidas com touchdown, na semana 4 contra os Dolphins ele fez 2. Então olha, ficar de olho nessa questão aí do Mo Alie-Cox. Antes de começarmos a falar de streaming, lembrar vocês sobre a Fanática Sport Nation, nossa parceira Fanática, que é uma marca colaborativa que investe em parcerias para desenvolver produtos originais e focados no universo esportivo. São produtos com artes autênticas, exclusivas e únicas para os apaixonados por futebol americano e outros esportes americanos. São no mínimo 2 lançamentos todo mês e tem entregas em todo o Brasil. Acesse fanaticasportnation.com.br. É fanaticasnation.com.br, o Instagram é Fanática Sport Nation e utilizando o cupom FF10 você tem 10% de desconto em compras em todo o site. Lembrando a vocês também, se você não segue ainda lá o Instagram da Fanática, nessa semana tivemos lançamento dos Eagles, o meu time, os Underdogs. É uma camiseta que faz referência inclusive ao título, né, os Underdogs. E é isso aí, né? Ficou nos Underdogs. É uma estampa bem bonita. Tem um brasão, tem uma águia, os cachorros ali para fazer a referência com o Underdog. E o sino também na frente, fazendo referência enorme aí pro time de Filadélfia. E fazendo referência ao Super Bowl, onde eles eram franco azarão nessa partida ali. Na verdade, todos os playoffs sem o Carson Wentz.
mas o Nick Foles fez o que fez. Então acesse fanaticasnation.com.br, utilize 10% de desconto com o nosso cupom FF10. Vamos falar de streaming, vamos falar de waivers agora. Streaming de quarterbacks e de defesas. Pra começar falando de streaming, e antes de falar de streaming, só falar pra vocês, se vocês estão notando que eu tô com a voz um pouco embargada, tá? Às vezes eu tô me enrolando com as palavras aqui, tô com uma dor de garganta que tá me incomodando, vocês não têm ideia. Mas estamos aqui, estamos conversando, estamos falando, talvez não com aquela animação de sempre, porque não vai, não chega, mas a gente não vai ficar sem produzir podcast por causa de uma dorzinha de garganta, né, pessoal? Então, falando de streaming, três opções bacanas para essa semana que podem te dar retorno. Sempre streaming você tá buscando uma pontuaçãozinha ok, não que um cara vá lá pra cima, mas quem sabe, né? Temos Carson Wentz como uma opção de streaming, ele foi até bem nessa semana, não dá pra se dizer mal, não foi um quarterback 1, mas teve uma pontuação ok de streaming. Ele que encara o Tennessee Titans fora de casa, então uma boa oportunidade aí pra você escalar o Carson Wentz. Não foi pro Patrick Mahomes, né, mas assim, não sei, o Tennessee Titans ganhou dos Bills, ok, mas não parou tanto o Josh Allen. Quem sabe o Carson Wentz consiga. É um duelo divisional, né? Os dois times aí brigando, os Colts tentando brigar diretamente nessa partida. Daniel Jones, a outra opção de streaming, ele encara os Chiefs fora de casa. Se ele não sucumbir como ele sucumbiu há 2 semanas atrás, na semana passada e na outra, ele pode ter uma pontuaçãozinha boa aí para streaming e está disponível em uma boa porcentagem de ligas, porque ele foi realmente mal semana passada. E outro cara, Trevor Lawrence, voltando de folga, encaram o Seattle Seahawks em Seattle. Então são jogos aí que não são tão fáceis, mas dadas as opções que a gente tem hoje de streaming, muita gente está atualmente com opções de streaming nos elencos, então de olho amanhã na quarta-feira, quando rodar os waivers de madrugada, de olho que pode sobrar uns outros jogadores. De momento são esses as melhores opções. Ainda teria Tua Tagovailoa de opção, tá? Mas encarar os Bills eu não indicaria. Ele vem bem 2 semanas acima de 20 pontos, mas contra os Bills é por sua conta e risco, se você quiser apostar, e ele está disponível em muitas ligas. Defesas agora. Falando, na verdade, antes de falar de defesa, fazer aqui minha listagem. Quem que eu prefiro nessa semana? É a ordem que eu trouxe para vocês. Carson Wentz, Daniel Jones e Trevor Lawrence. De DST Streaming, defesas. Washington contra os Broncos. Foi melhor nessa semana, apesar de ter perdido a partida. Foi melhor, fez alguns pontinhos. Pode pressionar pra caramba o Teddy Bridgewater. Eu não duvido do Drew Lock entrando durante a partida. Não vejo nada demais. Pode ter uma boa partida essa defesa de Washington, principalmente se pressionar bastante o Teddy Bridgewater. Então, quem sabe sacks, quem sabe aí turnovers. Daqui a pouco pode dar uma pontuaçãozinha bacana. Outra que essa sim é a minha preferida de longe. San Francisco 49ers encaram o Chicago Bears fora de casa. E o Justin Fields e companhia tem sido um show para as defesas adversárias. Então, se os 49ers está disponível aí, eu diria que vale até botar um FAB, 2, só para garantir mesmo, para tirar daquele cara que daqui a pouco tá indo lá pegar de graça. E outra defesa que aí sim encara também os 49ers, a defesa dos Bears, que jogam em casa contra os 49ers, contra Jimmy Garoppolo provavelmente. E assim, a defesa dos Colts se deu muito bem. Então quem sabe aí pode surgir mais uma opção. Eu acho que as defesas nessa semana são uma das melhores opções, assim, entre streaming, entre waivers, é apostar em defesas. A gente tem aí, na minha visão, 49ers como disparado, depois os Bears e depois o Washington, as 3 com ótimas situações aí na semana 8 do Fantasy. Waivers da semana. Agora sim, para fechar o nosso podcast, vamos falar de waivers. Quem são waivers interessantes nessa semana? Já avisei lá no início do podcast. Não é uma semana lá tão boa assim. Tem nomes aqui que eu sei que na maioria das ligas, se são ligas mais competitivas, não devem estar disponíveis, principalmente running backs. Mas vamos lá. A ideia aqui é trazer quem está disponível em mais de 50% das ligas. E eu acho que tem caras aqui que podem ter sido dropados na última semana. E por isso estarem disponíveis nessa situação.
Um deles, Elijah Mitchell, do San Francisco 49ers, se ele estiver disponível, eu não sei como é que ele vai estar disponível, mas em mais de 50% das ligas ele está na NFL.com. Então, a melhor opção disparada para mim, Elijah Mitchell. Outra opção bem interessante seria o Khalil Herbert, do Chicago Bears. Tem gente que dropou pelo confronto difícil e também pela questão da volta do Damian Williams. Foi um verão só lá pro Herbert e não vai ter mais nada. Na verdade, eu acho que vai se manter até pelo menos a volta do David Montgomery. E aí a gente vai ter uma dúvida mesmo, se ele não ganha aí um pouquinho de participação a mais por estar jogando bem. Um cara que sim deve estar mais disponível, inclusive tem liga que eu dropei ele na semana passada, Kenneth Gainwell, do Philadelphia Eagles. E ele deve ser o cara na saída do Miles Sanders. Ele jogou bem em alguns jogos. Esperava que o Miles Sanders teria um jogo melhor. Ele até estava tendo um jogo bom, mas a lesão o tirou de combate. E o calouro deve ganhar mais oportunidade que o Boston Scott, por ser calouro, por ser uma aposta da equipe, por ser um bom recebedor. O Boston Scott também pode ser uma opção interessante em ligas mais profundas, porque se a equipe não confiar no Gainwell, se ele não tiver com as mãos quentes, como o pessoal fala lá nos Estados Unidos, o Boston Scott vai acontecer como no último jogo. O Boston Scott vai entrar e pode ter aí uma oportunidade, quem sabe numa linha de gol fazer um touchdown e sair com uns pontinhos mais ou menos aí para sua equipe. Kenan Drake, do Las Vegas Raiders, ainda mais agora com a lesão. Faço um adendo pro Peyton Barber, se alguém quiser apostar no Peyton Barber, acho que também vale a pena em ligas mais profundas, mas o Kenan Drake para mim vai ser o cara que vai receber mais opções, mais oportunidades sem o Josh Jacobs. E assim, um nome aqui, se você tem que estar muito necessitado. Brandon Bolden, do New England Patriots. Eu já tô falando isso porque, assim, 90% de chance que semana que vem ele vai fazer uma partida terrível. Nem sei contra quem que é. Mas eu já imagino uma partida horrenda do Brandon Bolden. Porque é assim que vai acontecer. O Damian Harris é o cara que vai ter mais participação. E o Brandon Bolden, mesmo sendo o cara responsável por ser o receiving back da equipe, não dá pra confiar. Eu já sofri com ele algumas semanas atrás e eu não indico pra ninguém. Mas vale a pena, às vezes, se você não sofreu ainda. Não. Bom, é uma opção para liga profunda, né? O pessoal que joga a Super League pode ser que esteja necessitado de running back e seja uma opção. Wide receivers, o meu nome preferido dessa lista é o Rashad Bateman, do Baltimore Ravens. Teve, na maioria das ligas mais competitivas, a galera tinha ele e colocou na injured reserve até ele retornar. Teve uma semana boa na estreia, teve uma segunda semana melhor ainda e tem, assim, possibilidade real de ser um cara interessante aí para ser um wide receiver 3, de repente um baixo wide receiver 2, quem sabe. Então acho interessante ter ele no elenco, ter essa opção no elenco. Outro cara que apareceu, Russell Gage, do Atlanta Falcons, era um grande destaque da off-season, na minha opinião era um dos caras que podia ser um baita sleeper. Não se pagou, se machucou, ficou fora, jogou mal. Agora, esse último jogo foi bem, então passa a ser uma opção aí se você está precisando de um cara para o seu flex. Allen Lazard, do Green Bay Packers, tinha separado já antes de saber que até uma notícia que eu não trouxe para vocês aqui, agora que eu me lembrei. Davante Adams deve estar fora do jogo do Thursday Night Football. Eles enfrentam, que saco, né? Jogão entre Packers e Cardinals sem Davante Adams, só falta o Hopkins ficar fora agora também. Assim, há a possibilidade de ele jogar ainda? Sim, mas ele testou positivo para Covid, então se ele está vacinado tem que ter 2 testes em sequência negativos. Acho difícil que ele jogue agora nessa quinta-feira. E o Allen Lazard pode ter oportunidade do Green Bay Packers. Ele vem a segunda semana seguida com touchdown. Se ele sair toda semana com um touchdownzinho, ele vira uma opção boa para flex. Então vale a pena aqui daqui a pouco ter ele no time, ou no máximo para tirar do seu adversário. Outro cara, Dante Pérez. Sem o Sterling Shepard, sem o Kenny Golladay, ele passa a ser um nome interessante. Vem sendo participativo junto com o Daniel Jones, então é uma opção. Eu escalei ele em algumas ligas nessa semana, vendo o volume que ele teve na semana passada, apostei, me ajudou bastante. E outro cara, o Khalif Raymond, do Detroit Lions, né? Foi o nome de confiança do Jared Goff na última partida. Semana que vem eu não sei se vai ser ele que vai enfrentar o Darius Slay. Eu não sei se vai ser o Amon-Ra St. Brown que vai ficar com o Slay, se vai ser o nosso querido
Aquele cara que se destacou depois, os Quintus Cephus. Até nem sei se ele tá jogando. Ele não tá fora da temporada, o Cephus. Cadê aqui? Cadê? Detroit Lions. Quem foi os wide receivers nessa partida? Eu acho que o Cephus tá fora da temporada, né? Então tem o Jerônimo Alisson também. Acho que vai ferrar aí pro Khalif Raymond. Mas é uma oportunidade. É uma oportunidade aqui, se não na próxima semana, pra outra semana. Se eles não tiverem de folga, né? Aí eu quebro vocês, né? Na ideia. Mas vamos ver. Na outra semana eles estão de folga. Bom, mesmo assim, ele teve. É a segunda semana que ele tem no mínimo 7 recepções, 7 targets. Foram 6 recepções em ambas, mas essa semana ele realmente conseguiu bater a defesa dos Rams, que é uma boa secundária. Então, vai aí uma opção de wide receiver. E tight ends, eu acho que tem alguns tight ends interessantes aqui. Um deles, Mo Alie-Cox, do Indianapolis Colts, né? 2 semanas com touchdown, um cara interessante que se sair com touchdown vai te ajudar, vai ter uma pontuação de tight end 1 de repente. E tá tendo, ele é um cara grande, ele é um cara que tá jogando bem. Tá sendo uma ótima opção pro Carson Wentz na end zone. CJ Uzomah, do Cincinnati Bengals. Vai ter altos e baixos? Vai. Mas se a cada 2, 3 jogos ele fazer 20 pontos, no dia que tu acertar ele vai se dar muito bem, né? É outro jogo que eu não sei quantas pessoas colocaram ele na partida, mas quem colocou aí tá dando risada até agora. Um outro nome que surge, mas já vou avisando, né? Foster Moreau. Essa próxima semana, semana de folga. Darren Waller deve voltar na semana 9. Aqui é assim, se o Darren Waller tiver alguma queda na sua situação de lesão, se ele não conseguir se recuperar, o Moreau passa a ser uma opção interessante na semana 9. Aqui é muito uma situação assim, eu tenho, sei lá, o Travis Kelce, por exemplo. Se eu não me engano, o Travis Kelce folga na semana 9. Ou estou viajando. Vamos ver aqui, os Chiefs. Eles folgam na semana 12. Quem é que folga na semana 9? Enfim, se você tem um cara titular que folga na semana 9 e não tem muita opção, liga profunda, o Foster Moreau pode ser uma opção. Evan Ingram do New York Giants pela questão do volume, mas também é complicado aqui de ter um cara desses no elenco. Teve mais volume sem o Shepard, com o Shepard vai um pouco mais pro Shepard. Tem também o Dante Pérez aparecendo, então se voltar Golladay, a tendência é não ser tão relevante. E para mim uma opção que é a mais segura de todas elas, Ricky Seals-Jones do Washington. Eu acho que até a volta do Logan Thomas ele pode ser uma opção viável, disponível em muitas ligas ainda, ninguém deu muita bola, mas ele vem recebendo suas bolinhas, vem recebendo seus targets e passa a ser um cara, no mínimo, para fazer o básico. Se não um tight end 1, ficar muito perto de uma pontuação de tight end 1. Certinho, galera, esse foi o podcast de início da semana, fazendo review da semana 7 da folga apocalíptica. Se você sobreviveu, parabéns. Se você não sobreviveu, com certeza na semana que vem você vai se dar bem, porque seus jogadores estão de volta. E aí acabou a farra de quem se aproveitou disso. Então, uma boa semana a todos. Nos falamos novamente aí na metade da semana para fazer o preview da rodada 8 do Fantasy Football, certinho? Um abraço, até a quarta-feira.